De volta com o nosso Você Bonita. E olha que papo gostoso. O nosso estúdio está tão bacana, tá tão lindo, cheio de energia boa dessas plantas incríveis. Com o nosso querido naturopata Daniel Alan Costa junto com a gente. Bem-vindo! Obrigado, Carol. Olha, eu vou até botar minha ficha aqui. Já sentei de uma forma bem confortável, porque esse papo é tipo papo assim que a gente tá, né, batendo papo com amigo mesmo. Dica, falar de planta pra mim, de flor, é um negócio espetacular. Por toda a energia. E porque, gente, presta atenção. Olha o tanto que elas podem nos ajudar. Elas purificam o nosso ar. Olha isso. Isso não é a coisa mais linda? E sabe, Carol, essa informação, né, até um estudo conduzido pela NASA, porque eles fazem esse tipo de estudo também, até para pensar em outros ambientes fora daqui. Sim, sim. E boa parte dessas plantas, e mais algumas, foram de fato comprovadas que têm essa capacidade de tirar toxicidade do ambiente. Então, olha, bora prestar atenção, que muitas aqui vocês com certeza devem ter em casa, né? Quer começar aqui, ó, pelo antúrio, que já tá do nosso ladinho? Podemos começar. Ai, que bonito esse pequenininho. Eu tenho grandão lá no camarim. Ele tem de vários tamanhos, né? Aqui o antúrio é uma planta bem interessante porque ela vai tirar esses componentes químicos do ar. E aí, de onde vêm esses componentes químicos? Primeiro, uma megalópsis como a gente vive, do próprio ambiente, mas de produtos de limpeza, muitas vezes, que tem componente químico, né? Então, para quem tem criança em casa, por exemplo, é interessante, só tomar cuidado, né, com o tipo de planta que vai oferecer. Mas o antúrio é uma planta extraordinária, ela é decorativa. Também. A gente já até abordou ela aqui quando nós falamos do Feng Shui, porque ela acaba tendo essa cor vermelha, né, e ela tem esse movimento para cima. Então, ela, nesse sentido de proteção do ambiente, ela vai purificar o ar. No sentido mais sutil, Carol, você sabe que eu sempre trabalho com isso, ela também vai trazer esse aspecto de limpeza e também de proteção, né, do ponto de vista vibracional. E onde a gente pode deixar que você... Então, essas plantas todas que eu trouxe hoje, Carol, elas são plantas que se adaptam bem à sombra, né? Então, mesmo em espaços pequenos, mesmo que você não tenha luz solar direta, aliás, elas até nem gostam tanto da luz solar direta. As ervas preferem luz solar direta, né? A gente já falou aqui de algumas pautas falando sobre as especiarias, né? Alecrim, manjericão, também podem ser utilizadas, mas essas que a gente escolheu, elas são especificamente para um ambiente mais da meia luz, vamos dizer assim. Então podem ser cultivadas à sombra. E aí você pode ter na sala de estar, né? Elas são decorativas, são bonitas e no ambiente também que você precisa de proteção. Seja o seu ambiente de trabalho, escritório em casa, escritório na parte financeira também, corporativa, né? Então é uma planta que traz proteção, né? E traz força, traz vitalidade. É uma planta interessante para você colocar no ambiente em que você se sinta sem energia. Vai dar aquele up. Assim. Isso. Outra coisa interessante, outro ambiente interessante são ambientes que tenham muita radiação. Né? Então, computadores, TV, celulares, que tenham muita essa energia da radiação. Essa tem que ficar aqui no estúdio, então, né, Dani? Porque aqui, ó, Exato. Tem muita câmera, né, gente? Isso tudo também é uma Exato. Né? E até por isso que muitas vezes você pode sair daqui e sentir um pouco mais cansada, né? Porque tem a energia que você coloca no programa, que a gente percebe, mas tem também a energia do próprio ambiente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, antúrio tá aqui, já vamos deixar essa aqui, ó. Vamos falar da espada de São Jorge, adoro espada de São Jorge. Aqui a gente trouxe uma das versões, existem várias versões, inclusive há outros lugares que conhecem essas espadas como espada de Santa Bárbara, espada de Ansã, né, de Ogum. Então, os outros nomes diferentes, mas porque na verdade existem várias espécies diferentes. Mas todas elas acabam fazendo a mesma função, e aí especialmente de resíduos químicos como formaldeídos, até ambientes sintéticos mesmos, né, que elas vão poder fazer essa absorção, tirando do ambiente, levando para o solo, e aí o próprio solo e os micro-organismos que estão juntos vão fazer esse papel de purificar, né, de transformar do ponto de vista químico essa planta. E essa planta, Carol, eu falo assim, eu tive uma experiência com minha mãe que não tinha planta em casa e eu sempre falava, olha, coloca. Ela falava, mas eu não sei cuidar. Esta é extremamente resistente, foi a primeira que eu dei para ela e aí ela tomou gosto. E agora sabe cuidar. E agora tem várias outras. Só molhar. Isso, exatamente. Ela se adapta bem, inclusive algumas versões dela você pode colocar na água. Agora no outono a gente tem muito essa questão da secura do ambiente também.
Então, tanto a espada de São Jorge quanto a jiboia, elas se adaptam bem na água. Tá. Então, elas crescem na água. Então, você pode deixar nesses ambientes e aí para o quarto, por exemplo, que vai ser interessante para umidificar, que você fica um período maior. Se tem crianças, por exemplo, colocar na água ao invés de colocar na terra, que aí ajuda a umidificar o ar também. E ela cresce, E ela vai crescendo e vai se espalhando, né? E é interessante a espada de São Jorge que geralmente você em algum momento vai precisar doar, né? Porque ela realmente cresce bastante. E ela também diminui aquele de olho gordo, não tem uma coisa assim? É uma planta de proteção. Proteção mesmo. Né? Extremamente importante. Sabe, Carol, conversando até com uma colega, né, que lida com essa parte mais energética, ela me falou de uma experiência, a Elô, de uma experiência bem interessante para o sono, né? Que você pode cortar alguma dessas folhas que estejam excedentes e colocar debaixo da cama, porque ela tem esse efeito protetor, especialmente para crianças, né? Porque como ela é uma planta de proteção, então, às vezes a criança tem o chamado terror noturno, né? Ela acorda assustada, então você coloca debaixo da cama, serve para adultos também. Mas aí vai ajudar na qualidade do sono. E a ruda também pode, né? Pode sim, exatamente. Então... E aí, quanto ao quebranto, né, que a gente sempre fala ali na tradição, né, mal olhada. Então, é uma planta extraordinária, ela absorve essa energia e ela acaba fazendo essa transmutação. Tá certo. Essa você pode deixar aqui também, né, Lê? Vai ficar tudo aqui. Vamos pra jiboia, né? Jiboia. Exatamente. A jiboia é uma planta muito versátil. Ela também gosta bastante de sombra e aí você pode tê-la em qualquer ambiente da sua casa, mas eu recomendo muito para ambientes que a gente chama assim, do ponto de vista energético, mais densos. Tá. Ela é extraordinária para os banheiros, por exemplo. Como ela se adapta em água, não tem problema com a umidade. Né? Então é uma planta que você pode deixar no banheiro, você pode deixar também nas sacadas. Tem uma coisa, Carol, que é bem interessante, assim, a questão que a gente tem visto hoje, né, especialmente em São Paulo, o estado todo e a capital, que é o desconforto devido a temperaturas mais altas. Nossa, E esse é um outro benefício que a gente tem a partir das plantas. Aí você vai precisar de um volume maior. O legal da jiboia é que quando ela se adapta, ela vai tomando espaço, né? Então você pode ir conduzindo ela ali. Ela é uma trepadeira, então ela vai gostar, você pode ir colocando ali desafios, digamos assim, para ela. Ela, óbvio, sempre vai buscar a luz, né? Então você pode deixar um pouco mais distante e ela vai fazer esse movimento em direção à luz. Entendi. Né? E aí, do ponto de vista energético, a gente pode falar também desse movimento. Todas essas plantas que são trepadeiras, elas são plantas que, do ponto de vista sutil, vibracional, elas também expandem a nossa consciência e, diria, também nos conduzem em direção à luz. Né? Ótimo. Então, ambiente de meditação, da sua oração, da sua prece, da sua conexão, é um ambiente extraordinário para você manter a jiboia, né? E nas sacadas, janelas, ela vai ter esse efeito de melhorar o conforto da temperatura também. Maravilhoso. Vamos para a próxima. Samambaias. Samambaias. As samambaias, elas já exigem um pouquinho mais de cuidado do ponto de vista de água. Né? Então, precisa um pouco mais de água, um pouco mais de luminosidade também. Elas se estressam um pouco quando tem ambiente que tem corrente de ar. É, isso. Então, busca um ambiente que não seja passagem de ar e um pouquinho mais de cuidado. Que isso também, Carol, eu acho que é uma vantagem de você ter plantas em casa, né? Porque ali você vai cuidar, é um momento de você se conectar, é sempre um momento, assim, de conexão também, de autocuidado, contato com a terra, faz esse processo de aterramento. E a samambaia, assim como, né, a jiboia, que também é uma trepadeira, ela vai trazer esse efeito, né, de você se conectar, de expansão de consciência. É uma planta que, do ponto de vista simbólico, traz muito o aprendizado da flexibilidade. Né? Então, na natureza, a gente vai observando qual é o formato da planta, quais são as cores, e a partir disso a gente pode tirar algumas lições delas. Né? Poxa, que interessante. Então, a espada de São Jorge, ela é mais firme, né? Então, tem algumas que são mais firmes, inclusive. A samambaia, ao contrário, não, né? Ela já é mais flexível. E aí, dependendo de como você esteja e precisando de qual energia, você precisa de mais flexibilidade. Então, a samambaia é mais interessante. Você precisa de mais firmeza, se posicionar. Uma espada de São Jorge é mais interessante. Ai, que legal isso, né? Adoro. Vamos lá. Tem perguntinha antes? Na tela, quem escreveu pra gente.
Lu, obrigada, um beijo. A espada de São Jorge pode ficar no quarto? Luísa, boa. Não só pode, como deve, Luísa. É uma planta, né, que tem a ver com proteção e é uma planta também que tem a ver com virilidade. Se for um quarto de casal, por exemplo, é uma planta interessante para você colocar. E como eu estava falando, Luiz, é uma planta de proteção, então de repente pesadelos, sonhos atribulados. Então é uma planta que você pode contar ali no quarto nesse sentido, né, de proteção, de calma e também para o casal traz virilidade. Ó, bela dica. Mais uma perguntinha? Na tela. Cida, obrigada, um beijo. Tem uma área na minha casa que bate muito sol. Quais plantas, então, posso colocar lá? Vamos Boa, lá. Cida. Essas plantas que a gente trouxe hoje são preferencialmente de sombra. Se tem sol, você vai utilizar as plantas que são consideradas ervas, né? Então, manjericão, alecrim, hortelã, cidreiras. E essas plantas, do ponto de vista energético, elas são simplesmente extraordinárias. Maravilhoso. Elas também fazem esse papel, que a gente está falando aqui de purificação do ambiente, só que o grande forte delas vai ser justamente trabalhar a questão da nossa saúde física. Tá. Aí elas são ricas em óleos essenciais, coisas que essas aqui não têm. Então liberam, né, esses óleos essenciais no ambiente. A gente pode passar a mão suavemente, ter o contato com aquele cheiro, e aí, por exemplo, manjericão, alecrim, eles são estimulantes, né? Aí você pode combinar com alguns que sejam calmantes. Então, era isso que eu ia te perguntar, para colocar no mesmo vaso tem umas regrinhas, né? Isso, não é todo mundo, exatamente. Todo mundo assim, né? Exatamente, tem algumas competições. Mas de uma maneira geral, Carol, essas ervas você pode colocar em conjunto, que elas tendem a colaborar, contribuem com as outras. Manjericão, alecrim, né? hortelã, você pode colocar. Erva cidreira, capim-limão. Capim-limão se adapta muito fácil também. É maravilhoso. Né? E você pode utilizar na sua casa para culinária. Quer uma coisa melhor que preparar um prato, pegar o alecrim ali da sua hortinha, delícia. Ainda mais né? se tem um espaço, né, com esse sol. Pois é, então, fazer um suco com hortelã. É maravilhoso. Maravilhoso. Vamos para a próxima e depois tem mais perguntinha, né? Vamos para essa que está do seu lado. A Era. Vamos lá. A Era é uma planta também que vai trazer essa energia, né, de flexibilidade, de crescimento, é uma trepadeira, e ela é muito usada no sentido de proteção, limpeza, né, especialmente limpeza do ponto de vista da mente. Ela é uma planta bastante versátil, ela também, assim como a samambaia, vai exigir um pouco mais de cuidado em relação à quantidade de água que você vai utilizar, tá? Então você pode utilizar a Era ali também no seu dia a dia. E ela tem esse efeito de proteção dos agentes ali que estão presentes no ar. E essa é uma das minhas favoritas, Carol. Né? E ela também cresce muito, cresce né? bastante, exatamente. Vai. E aí é uma coisa para você observar, né? Então você comprou ou pegou de alguém a planta, então observe como ela está para você identificar. Ela está se adaptando bem a esse ambiente? Se a resposta for sim, ela vai crescer. Ela vai ficar mais frondosa, mais bonita. Aconteceu algo ali, tá mais murchinha, então muda o ambiente, troca o ambiente, exigir um pouquinho mais de cuidado ali na hora de você for utilizar. Ô Dani, dá pra gente, quando a gente, sei lá, corta um pedacinho e planta, ela vai... Algumas dessas são bem mais fáceis, Carol. A exemplo da espada de São Jorge, dá para fazer isso facilmente, cortar uma das folhas, colocar na água, ela vai criar raiz e se espalha muito facilmente. Olha que sensacional, eu acho isso sensacional. Né? A jiboia também, isso acontece com muita facilidade. O que eu faço na minha casa, eu saio espalhando. Então ela está crescendo um pouquinho mais, além daquele espaço, então eu vou cortando, coloco no jarro e vou espalhando ali pelo ambiente. Na água. Eu prefiro fazer esse enxerto pela água primeiro. E depois você planta. Quando apareceram as raízes, aí você pode plantar, que é bem seguro. Gente, então só com um pedacinho. Exato. Ela faz a raiz. No caso da samambaia, você vai precisar, aí a raiz, aí é na terra. Aí você pega uma, como a gente diz lá no interior, uma touceira, né? E aí você pode fazer esse transplante também. Maravilhoso. E vamos falar do pau d'água. É bonita também, né? Olha. E essa fica bem grandona, Carol. Tem bem maiores, assim, né, que a gente pode utilizar. Bacana. E por conta do tamanho das folhas, né, a gente vai observar assim, ela vai ter uma capacidade maior de atrair esses poluentes que estão no ar e fazer essa transformação. Como o nome dela sugere, é uma planta que precisa bastante de
água, então água em abundância que ela vai absorvendo ali também. Mas, consequentemente, ela também traz essa capacidade de umidificar o ambiente, né? Então, é uma planta bem interessante. Só uma dica, Carol, é o seguinte, como as folhas delas são mais largas, elas acabam acumulando poeira nas folhas. Então, de tempos em tempos, você vai lá com um papel úmido, né? Pode ser um pano úmido e limpar, porque é justamente ali que ela está nela a capacidade de pegar essas moléculas, né, e aí serem absorvidas e transformadas. Então tem que limpar. Se está mesmo. cheio de poeira, ela diminui essa capacidade de fazer isso. Puxa! Mas é uma coisa legal, inclusive, para o próprio ambiente, né? Porque aí vai meio que concentrar essa poeira na planta, que ela acaba atraindo para si, e aí você limpa. Ao invés de ir para os nossos pulmões, por exemplo. Verdade, né? verdade. Vou colocar a perguntinha do público. Tem mais, olha lá quem escreveu pra gente. Boa. Mara, obrigada, um beijo. A jiboia pode ser colocada no banheiro? Não só pode, como é uma das principais plantas para a gente colocar no banheiro. E aí tem vários justificativos, porque ela se adapta bem com a umidade e ela faz um papel de limpeza mesmo do ambiente. Por exemplo, né, no banheiro, a gente sabe que, né, a cada descarga sobem os dejetos ali. Então ela faz esse papel de purificação também que você pode utilizar. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está falando dessa questão energética, quando a gente está ali num ambiente e as plantas estão murchinhas, é porque o ambiente está pesado, de fato, e elas sentem, enfim, de certa forma, essa troca? Carol, eu sempre faço uma ponderação disso, né? Primeiro, antes de você fazer esse julgamento, observa a planta. Ela está com água, por exemplo? Sim, né? Então tá bem cuidada. Isso, exatamente. Excluir essa possibilidade, a outra possibilidade é de fato isso. Animais e plantas têm essa capacidade de absorverem, são mais sutis, estão mais conectados à natureza, na verdade, e são mais sutis, né? E acabam absorvendo para si aquilo que porventura viria para a gente. E quando elas estão com aquela força que elas vêm, crescem tão lindas, é porque aquele ambiente também está energeticamente está bastante equilibrado, favorável. Exatamente. Né? Então a gente vai observar essa relação. 2 grupos são interessantes ter plantas e animais. Idosos, porque essa vitalidade, né, que a gente falou da espada de São Jorge, etc., ela acaba sendo transmitida, tanto é que naturalmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai gostando mais de planta, né? Sim. Daí a ideia do tio, da tia das plantas, né? Com certeza. E crianças precisam também. De plantas, só tomar cuidado com aquelas que são tóxicas para as crianças, né? Tá certo. Seguras. Tem mais perguntinha. Quem escreveu pra gente, aproveitem, olha lá. Gisele, obrigada, um beijo. É verdade que o clorofito absorve o mofo? Sim, é verdade. Então é uma planta que a gente pode ter nesses ambientes que são mais úmidos. Legal, né? olha. E aí, Carol, dentro da ideia do Feng Shui, a gente fala assim, que se tem mofo no ambiente, a nossa circulação ela também fica mais dificultada, né? Então pode ser que apareçam micoses, por exemplo, infecções, porque o que está no ambiente reflete no nosso organismo também. Tá certo. Tem mais perguntinha. Obrigada. Eu gostaria de colocar uma plantinha na minha porta de entrada, porém moro em apartamento. Tem alguma planta que aguentaria ficar no hall sem luz, sol e pouca circulação de ar? Roberta, mas eu estava pensando exatamente nisso. Roberta, menina, eu tô pensando porta de entrada é local de proteção. A espada de São Jorge é a melhor que você pode ter ali. Sabe aquelas mais pontudas? Porque tem várias espécies, né? Dentro da espada de São Jorge. Aquelas mais pontudas são as mais resistentes e que podem sobreviver nesse ambiente tranquilamente. Tá, pode colocar no hallzão ali do lado de fora. Exatamente. Para dar a proteção toda que a gente precisa. Exato. Tem mais, né, Glaucia? Dá tempo? Olha lá. Amanda, obrigada, um beijo. Tem algumas suculentas e elas ficam em vaso no banheiro. Qual lugar é melhor para elas? Posso molhá-las com água? Então, as suculentas, elas acabam absorvendo bastante bem essa questão da umidade. Então, o banheiro é um ambiente que suporta bem e elas também acabam tendo essa função de absorver tanto os micro-organismos, poluentes do ar. Então, é só observar, assim, uma coisa das suculentas, Roberta, é a questão do sol, né? Então, de vez em quando, se puder tomar sol, porque elas mudam de coloração, elas ganham mais vivacidade quando estão expostas ao sol, de vez em quando. Tem 1 minuto e meio, a Leviane. E os cactos, pra gente fechar, Dani? Os cactos, eles são plantas que exigem pouco cuidado e também são de proteção, né? Então são interessantes, trazem força, energia, vitalidade, né? Traz essa questão da
cansaço, muitas vezes você pode ter ali no ambiente também. São plantas consideradas de proteção, trazem segurança para o nosso parecidas ambiente. com Parecidas com a espada de São né, Jorge. Só que elas, digamos assim, do ponto de vista energético, elas tendem a ser um pouco mais agressivas, inclusive, né? No sentido de trazer mais força, elas têm mais energia. Então, porque pensa, né, sobreviver num ambiente árido, né? Então, se você estiver precisando dessa lá energia... firme e forte, né? Então, ter cactos também pode ser bacana. Pode ser extraordinário. Gente, Dani é demais, né? Daniel Alan Costa, naturopata, tá sempre com a gente. Depois compartilhem lá no YouTube, que esse papo é muito gostoso. É muito bom aprender sobre isso, porque é o que eu digo sempre. Cada vez mais a gente precisa dessas trocas energéticas que vão trazer tranquilidade também pra nossa vida, sem contar que são lindas. Eu vou deixar o Insta do Dani, @Daniel Alan Naturopata, tudo junto, @Daniel Alan Naturopata, e um agradecimento a ebran.com.br. Obrigada. Obrigado, sempre um prazer te receber, viu? Prazer é e meu. a gente volta amanhã.